Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cidadãos que acompanham nossa sessão aqui no plenário e também pela internet, na nossa TV Câmara. Senhor presidente, eu quero começar o meu discurso parabenizando a postura de independência, de autonomia que Vossa Excelência demonstrou nessa sessão, com a postura clara, cristalina, de respeito a esse legislativo. Não poderia, não imaginaria algo diferente de Vossa Excelência. Quero parabenizá-lo e quero dizer que estou completamente à disposição de Vossa Excelência. Estou ao lado de Vossa Excelência nessa caminhada para que a gente possa ter um poder legislativo que se faça respeitar, porque o que a gente percebe hoje por parte do governo do prefeito Neilton Molim é uma postura de reiterado, de constante desrespeito, não só a esse legislativo, mas de respeito à cidade. Eu estava aqui rapidamente escutando os vereadores, nossos colegas, e aí fiz aqui um decálogo aqui de erros do prefeito. É rápido, em 30 segundos você faz isso, e a gente vai imaginando de problemas do governo. Vamos lá. A merenda aumentou o valor, piorou a alimentação das crianças. Não vou nem me aprofundar nos temas. Problema da merenda, problema do lixo e da varrição, aumentou o valor, piorou o serviço, e ainda foi feita sem licitação. 3, a aquisição dos livros, já foi citado, 12 milhões de livros que não foram distribuídos. 4, cadê a passagem aos 50? Carro-chefe da campanha do prefeito, ninguém sabe, ninguém viu. Posto de saúde que, de acordo com o Fantástico, não tem. Os postos em São Gonçalo, o posto do não tem. Fui eu que disse, não, foi o Fantástico que disse isso. 6, iluminação pública. O vereador Ricardo Pericá lembrou dessa questão. Enfim, iluminação pública hoje piorou muito e aumentou o contrato. 7, contrato de financiamento que a prefeitura assinou para pavimentação de ruas que já existem. A gente vai aprofundar isso. Cada dia eu vou falar de um tema aqui, pessoal. Só estou listando aqui, são 10. Os Gonçalinhos, que o vereador professor Paulo já falou, que essa moeda que o atual secretário de Educação, parece que ele é tio Patinhas, então ele inventou de emitir moeda. Só que era emitir 1 milhão de Gonçalinhos, senhor presidente, e só distribuiu 200 mil. Cadê os 800 mil Gonçalinhos que o tio Patinhas, secretário de Educação, emitiu? Chefe de Banco Central ele agora? 9, pagamentos atrasados dos contratos prestadores de serviço da prefeitura. Todo mundo sabe, a prefeitura está em situação pré-falimentar. 10, escândalo do Minha Casa Minha Vida, casas distribuídas para pessoas que não tinham necessidade, que não eram desabrigados, com a questão do cadastro do Minha Casa Minha Vida ter sido burlado. São 10 pontos aqui de escândalos do governo Neilton. Se a gente parar para isso, foi em 30 segundos. Menos de um minuto a gente fui lá e escrevi isso aqui. Se a gente for parar para realmente refletir, é muito mais do que isso. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas para a prefeita Aparecida Panicé, porque eu, no meu primeiro mandato, fui muito crítico em relação a várias questões do mandato da prefeita Aparecida. E sempre disse que ela tinha problemas de assessoramento no seu governo. Tinha alguns problemas lá, tinha alguns secretários que eram muito ruins, como várias vezes eu critiquei aqui dessa tribuna, por exemplo, a ex-secretária de Educação do governo Aparecida, Keila Nisso, critiquei muito, mas hoje eu quero dizer, eu estou com saudade até da Keila. Até da Keila eu estou com saudade. Comparando com esse alienígena do Cláudio Mendonça, que esse cara saiu, só o garotinho sabe de onde ele veio, porque a verdade é essa, foi o garotinho que mandou o Cláudio Mendonça para cá. Eu estou com saudade da Keila, então eu quero pedir desculpas à Keila por todas as críticas que no mandato anterior eu fiz aqui a ela. Não é que elas não eram cabíveis, é que se a gente comparar com a atual gestão da Secretaria de Educação, realmente o que a Keila, enfim, os problemas da gestão da Keila foram muito pequenos. E em relação à gestão da prefeita Aparecida, que a gente tinha críticas, mas tinha realmente questões que a prefeita avançou na cidade, a gente percebe isso na rua. Há um movimento de volta Aparecida, de retorno à prefeita Aparecida. A gente fez isso na rua. É o que ecoa na rua, porque se isso acontece, tem saudade do governante anterior à população, é porque o atual governante não vai bem.
E eu falo isso não é apenas para criticar o governo, é para estar realmente alertando sobre a possibilidade ainda de que esse governo possa dar uma resposta à população. O governo está 2 anos e meio sem dar resposta para ninguém. Um governo que bate no peito e diz que não conversa com os vereadores, o prefeito diz isso para todo mundo, bate no peito e diz: eu não dialogo com vereadores, eu não converso com a sociedade gonçalense, o prefeito que se isolou. E quando a gente se isola na política, na verdade, a gente não vai conseguir construir algo melhor para a sociedade que foi que nos elegeu. E aí faço, inclusive, vejo a questão do governo federal, é muito o que está parecido com a questão do governo federal. A gente vê uma presidente também isolada, que não dialoga com a classe política, que agora começa a dialogar. E por que começa a dialogar agora com o Congresso Nacional e com a sociedade? A sociedade foi para a rua para reclamar, e o Congresso Nacional começou também a se fazer respeitar. Aí a presidente está começando realmente a tentar dialogar. E a gente vê esse paralelo, são muito parecidos. A presidenta Dilma e o prefeito Neilton não gostam de fazer política, não conversam com os parlamentares, e o resultado é esse, o governo que a sociedade não concorda e repudia. Concedo a parte para o vereador Marco Rodrigues. Obrigado, vereador Marlos. Só para... Eu estava ali conversando com o vereador Geiso sobre o Romário, né, falando da atuação do Romário, da votação expressiva que ele teve. E aí, como o Romário é 11, eu gostaria... Foi 11, né, durante muito tempo. Eu lembrei de um 11º problema que eu queria chamar a atenção. As contas do prefeito de 2013, elas estão na Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa. E a gente tem se debruçado, avaliado o que aconteceu. O prefeito, em 2013, e aí eu não digo ele, acho que a assessoria dele, né, os secretários, cometeram uma irregularidade. Por quê? Não se pode tomar nenhuma iniciativa por parte do Poder Executivo na área financeira sem que isso esteja previsto em lei orçamentária anual. E o que aconteceu nas contas de 2013 desse município? O Poder Executivo utilizou o excesso de receita e o superávit financeiro sem autorização legislativa. Isso quer dizer o quê? Foi feita uma ação que não havia previsão legal. E aí, as contas de 2013 foram reprovadas pelo corpo instrutivo do Tribunal de Contas, e essa reprovação foi acompanhada pelo Ministério Público. E aí, para nossa surpresa, porque eu não sei como é que se corrige irregularidade, irregularidade é irregularidade, é diferente de impropriedade. Impropriedade você pode corrigir, mas irregularidade é como se eu matasse alguém e dissesse: ó, desculpa, eu não queria fazer isso, mas nada me livraria do crime que eu cometi. Então você cometeu uma irregularidade. Então, para nossa surpresa, e avaliando o parecer dos conselheiros, que foi favorável, e aí jogando a responsabilidade para essa casa, que é a Casa Legislativa Municipal que define sobre isso. E esse erro foi em 2013. E aí em 2014 se cometeram o mesmo erro. Porque usaram no mês de julho e setembro, fizeram a mesma coisa. E aí em novembro, ao apagar das luzes, veio um projeto de lei para essa casa, que o vereador conhece. E essa casa, como eu digo, foi cometida novamente, porque o projeto de lei foi de novembro. E a utilização sem autorização ocorreu no mês de julho e no mês de setembro. Então, era só para contribuir, para levar os colegas a uma reflexão, porque isso é uma coisa muito grave. É como, se você parar para analisar, o desrespeito, senhor presidente, é tão grande, a soberba é tão grande, que acharam que vamos fazer e vamos... Não precisamos do Poder Legislativo, porque essa casa tem que autorizar.
A legislação federal, a Lei 4.320/64, que é a lei que cuida do orçamento, determina isso. Então, eu já estou antecipando aqui porque eu estou encontrando muita dificuldade de acompanhar o posicionamento dos conselheiros em função do embasamento técnico, porque a minha decisão é técnica, não é política. E aí a gente vai ter que fazer essa escolha aqui. Se a gente vai decidir de maneira técnica e legal ou se de maneira política. Então eu gostaria só de contribuir com Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, tem toda a razão. 11º problema, se é só que a gente começar aqui a lembrar, é uma sucessão de problemas, de escândalos do atual governo, e várias dessas situações que eu citei aqui, outras que eu não citei, já estão inclusive no Ministério Público, que tem investigado a conduta de agentes públicos municipais. O governo hoje, a gente não identifica em nenhuma área do governo, uma área que o governo hoje seja digno de nota boa, seja digno de destaque. É um governo que não tem o camisa 10. Que é o camisa 10 do atual governo do prefeito Neilton Molina? Não tem. A gente não vê nenhum secretário ali que tenha uma parte desse destaque. A gente tem, na verdade, são informações de secretários que usurpam funções e atribuições de outros secretários e querendo mandar até mais do que o prefeito. É isso que a gente vê hoje na cidade. Secretário que acha que tem poder maior do que o prefeito que foi investido pela população. Eu acho que está na hora do prefeito calçar as sandálias da humildade e se resignar e fazer uma ampla reformulação nesse governo. E a primeira pessoa que ele tem que exonerar é, sem dúvida nenhuma, vou fazer coro aos meus colegas que me antecederam, ao secretário alienígena de Educação, senhor Cláudio Mendonça, que é uma persona não grata a essa cidade, que merece repúdio dessa casa. Vou aqui apresentar amanhã a moção de repúdio ao secretário de Educação, que já deveria ter ido embora. E dizer que ao prefeito que até a presidente Dilma está conseguindo ser mais humilde, tem dialogado com o parlamento, tem tentado dialogar agora com a sociedade, porque sempre há tempo de se corrigir os erros. Então, portanto, prefeito, calce a sandália da humildade e dialogue, porque senão vai ficar no coração dos gonçalenses a saudade da prefeita Aparecida Panicé. Um abraço, prefeita, saudade da senhora. Muito obrigado.